Olá pessoal, o artigo que eu vou apresentar para vocês, ele foi publicado em 2014 por Puertas Mejia e outros autores na Revista Cubana de Plantas Medicinais. Ele tem como tema Kalanchoe egremontiana e o seu uso potencial como fonte de antioxidantes e corantes naturais. Essa é uma espécie nativa da África, da ilha de Madagascar, e ela pertence à família das crassuláceas. Ela pode atingir até 1,5 m de altura. Possui flores tubulares, na cor vermelho alaranjadas, e elas vão se agrupar em uma inflorescência tipo guarda-chuva. Elas formam tipo um leque, além de na superfície das folhas há o brotamento das mudas. Então é uma planta facilmente adaptável, que ela pode ser encontrada em diversos países. Essa espécie ela tem sido utilizada entre as populações da África e do Brasil pela medicina tradicional contra algumas infecções, possuindo atividade também anti-inflamatória, né, segundo essas populações, e também é utilizado para tratar diversos tipos de câncer. Das folhas de Kalanchoe egremontiana foi encontrado uma nova forma de vitamina E, que são a beta, a delta e a gama-tocomonoenóis, e postulou-se uma relação biosintética entre essas moléculas com os tocoferóis e os tocotrienóis. Então, além disso, foi identificado também a presença de triterpenoides e ácidos graxos de cadeia longa. Todas essas moléculas elas têm atividade antioxidante, segundo a literatura, e foi encontrada em Kalanchoe egremontiana por outros autores. O objetivo dessa pesquisa dessa forma foi avaliar o potencial de Kalanchoe egremontiana como uma fonte promissora de substâncias bioativas com as propriedades antioxidantes. Os autores, então, a metodologia deles foi a produção de um extrato das folhas, utilizando material fresco extraído com metanol, obteve 1,48% de rendimento, e esse extrato das folhas foi submetido a uma análise fitoquímica para a detecção de algumas moléculas bioativas, como aminoácidos, flavonoides, alcaloides. Já o extrato das flores, que também foi produzido, foi feito com material já desidratado e extraído com metanol acidificado, com ácido clorídrico. Esse extrato das flores passou por um processo de obtenção de antocianinas, foi pelo método de Segura e Carreteiro, e esses extratos eles foram avaliados a sua capacidade antioxidante a partir do conteúdo total de antocianina, realizado a partir da análise da absorbância. Foi feito um teste de DPPH do radical estável também pela absorbância. O ensaio do cátion radical 2,2-azino bis 3-etilbenzoatiazolin 6-sulfônico, também por uma técnica de absorbância. E por último, o extrato das flores ele foi submetido a uma análise de espectrometria de massa, para identificar os tipos de antocianinas presentes nesse extrato. Todos esses dados eles foram tratados de forma estatística por meio do ANOVA, a análise ANOVA, com nível de significância muito elevado, onde P é menor que 0,1%. Os resultados obtidos, mostrados na tabela 1, é a análise fitoquímica realizada no extrato das folhas, onde houve a presença majoritariamente dos aminoácidos, dos taninos, dos alcaloides e das leucoantocianidinas. E houve também um mínimo detectado dos flavonoides, os triterpenoides e os cardiotônicos, são as moléculas de mais interesse com um potencial antioxidante. Na tabela 2, os autores avaliaram a capacidade antioxidante das folhas e das flores, onde o extrato das folhas, o primeiro item aqui é o EC50, que é a concentração em que o extrato ele vai inibir a metade da oxidação do material. No caso, o material utilizado aqui foi o DPPH, esse radical livre. Então, 4,20 gramas de extrato conseguiu inibir metade do DPPH, metade da concentração. Das flores, obteve um resultado semelhante, onde foi 4,40 gramas de extrato, e foi comparado com o ácido ascórbico, que obteve 2,2 gramas para inibir
metade da concentração do radical livre. Então, tanto o extrato das folhas quanto das flores foi semelhante à ação do ácido ascórbico. Quando o autor compara esses extratos com a atividade antioxidante equivalente ao Trolox, o Trolox ele é um análogo da vitamina E, então ele também é um antioxidante. Quando se comparado a atividade do extrato das folhas em equivalente a Trolox, foi obtido 2,05 milimol de Trolox por quilo de extrato, e no extrato das flores foi obtido 1,71 milimol de Trolox por quilo de extrato. Então também são resultados semelhantes. A concentração de cianidina 3-glucosídeo, o conteúdo dela, que foi identificado no extrato das flores apenas. Então obteve uma concentração de 32,7 miligramas por litro, que a cianidina ela é os pigmentos presentes nas flores, e os autores eles encontraram resultados semelhantes em frutas vermelhas. Foi encontrado uma variação numa concentração que variou de 13 até 59 miligramas por litro. Então, há sim uma certa semelhança. Na tabela 3, ele nos mostra as espécies majoritárias das antocianinas encontradas nos extratos das flores. Então, foi encontrado 3 antocianinas e o resultado ele é expresso em massa, em número de massa, onde as 3 antocianinas são a delfinidina 3-O-glucosídeo, cianidina 3-O-glucosídeo e a pelargonidina 3-O-glucosídeo. Elas tiveram um número de massa até que semelhante, variando em 465, 449 e 433, porém a aglicona delas possui um número de massa diferente. A aglicona é a função que a molécula que vai determinar, é a parte da molécula que vai determinar a função dela. Então, como são 3 agliconas de massa diferente, pode-se supor que são 3 funções diferentes, que cada antocianina dessa tem uma função diferente, seja ela uma função de polifenol, de esteroide ou de cardiotônico também. Dessa forma, foi concluído que Kalanchoe da egremontiana ela tem um alto efeito antioxidante, tanto nas folhas como também nas flores, que foi possível comparar ao ácido ascórbico. Houve também a presença da delfinidina 3-O-glucosídeo, cianidina 3-O-glucosídeo e a pelargonidina 3-O-glucosídeo. Foi também identificado nos extratos das flores. Portanto, as espécies em estudo elas podem ser analisadas como fonte de substâncias bioativas, que elas podem ser aplicadas em diversas indústrias, como na indústria alimentícia, esses corantes, já que são bastante utilizados. Também na cosmética, tanto os corantes quanto os antioxidantes, ou na indústria farmacêutica, a mesma coisa, tanto os corantes extraídos das flores, as antocianinas, quanto também os antioxidantes, extraídos dos extratos das folhas e das flores. Esse estudo ele foi o primeiro, baseado na avaliação da capacidade antioxidante, que foi determinado em Kalanchoe da egremontiana, que era conhecido pelos autores. Então esse artigo ele foi muito importante, ele é muito importante para o meu projeto de TCC, porque ele é como base, já que eu vou utilizar a espécie Kalanchoe da egremontiana e eu vou realizar um estudo semelhante, eu vou realizar, na verdade, análises semelhantes a esses autores e vou fazer a aplicação no biodiesel para ver se possui uma atividade eficiente nele. Além disso, eu vou comparar a espécie Kalanchoe da egremontiana com outra espécie. Vou fazer a comparação da atividade antioxidante das duas, da Kalanchoe da egremontiana e da Kalanchoe lativirens, e vou fazer, após a comparação e identificar qual que possui uma maior concentração, vou fazer a aplicação no biodiesel e ver se possui algum efeito. Então é isso, muito obrigado pela atenção de vocês.